Iniciemos a nossa prática de breathwork com meditação, sentando-nos naturalmente. As pernas cruzadas, as costas eretas, os olhos fechados. Você começa com um aquietamento. Quando traz a consciência para esses instantes que vive aqui agora, se aquieta. Desacelera. E ao aquietar-se, desacelerar, acalmar a mente, você prepara o terreno para uma boa prática. Transmutou as mãos para o Pranamudra e passamos ao Puja, a ferramenta de gratidão. Irradia uma energia boa. A melhor energia que você tem. Para você contribuir com a prática e, ao mesmo tempo, formarmos uma energia boa do grupo que beneficiará a todos. Aos mestres de yoga que deixaram esse conhecimento, carinho e gratidão. Carinho e gratidão. E com carinho e gratidão, nós vamos para um mantra. Om, 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 Om. Passamos então aos pranayamas. E começamos hoje com o Surya Pranayama. Então você obstrui a narina negativa, os rapazes a narina esquerda e as meninas a narina direita. Inspira e expira sempre pela mesma narina. Você pode fazer sentado ou deitado. Quando eu respiro apenas pela narina solar, a energia vai para fora. Então você faz uma energia alta, o pranayama aumenta a energia, e aumenta a narina solar, aumenta para fora. Disposição para movimentar, para fazer coisas. Mas você vai concentrar no ar. Inspira e expira concentrado. E com a ideia lá de fundo de ampliar a energia. Ampliar a energia de execução, de fazer, de agir. A energia para fora. Sem pressa. O mais relevante do pranayama, claro que a técnica é importante,
Mas é o quão concentrado você está e para onde que você canaliza a sua energia. Oi. Olha, É, quando a gente está acelerado, fazer esses respiratórios mais calmos, ele às vezes acelera mais. Então você vê, se você, se você estiver fazendo e estiver acalmando, continue. Tá acalmando ou não? É, porque às vezes, quando eu acelerar mais, às vezes ajuda, sabe? E aí, às vezes, é melhor. E aí, troque de narina. No, 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 na narina lunar, você deixa a energia alta, mas mais para dentro. Mais para dentro. É uma energia de mais equilíbrio, de não para fora, não de fazer coisas, mas de estar.
Esse pranayama a gente faz quando a gente quer acalmar. Geralmente, antes de uma meditação, por exemplo. E então, vamos para o Shitali Pranayama. Língua em calha, você puxa o ar, dificultando a entrada. E solta pelas narinas. Quanto mais você aperta, quanto menos o espaço ali na língua, mais força você tem que fazer para puxar o ar. Então você trabalha mais intensa musculatura. E aí eu queria que você visualizasse todo o seu sistema respiratório com uma saúde assim de ferro. Que esse pranayama é um dos pranayamas que a gente utiliza para manter a estrutura funcionando, para manter essa base. E aí é o inverso. O Brahmari Pranayama. Inspira pelas narinas, expira soprando, dificultando a saída. Aí contrai abdômen intercostais e aí a pressão nos pulmões aumenta muito, se você dificultar bastante a saída. E aí visualize, continue com essa ideia de todo o seu sistema respiratório, pulmões, traqueia, tudo, de saúde férrea.
E aí, passamos para o respiratório. Esse precisa ser deitado. Bem suave e superficial. Swara Pranayama. Deitado para poder fazer bem suave. O quanto der, evidentemente. Então você inspira e expira o mais suave que for possível para você. Não se preocupe. Esse pranayama leva a uma descontração muito profunda. Tão profunda quanto sono sem sonhos. O pranayama não é uma técnica fácil. Se um dia não está funcionando, ele não funciona. Então você relaxa. Se é um dia bom, que está girando, aproveite. Se é um dia que está difícil, só faça a técnica e relaxe. Não se preocupe. E então, se conecte. É um respiratório de relaxamento profundo, é um respiratório que ajuda a meditação muito, e é um respiratório que ajuda a conexão. Então, ao seu jeito, com as suas metáforas, se conecte. Se conecte com o absoluto. Se você for ateu, se conecte com a natureza. Se for cristão, se conecte com, sei lá, Cristo. Se for budista, enfim, você vai se conectar com o universo, ou com a natureza, ou com aquela fonte que faz sentido para você. E o mais relevante não é pensar, é sentir a conexão. Sinta que você está conectado.
E então, passe para a respiração circular, e você pode fazer sentado ou deitado. E então, entregue, entregue todas as suas dificuldades ao universo. Inspire e expire o Raja Pranayama, sem retenção, ou também respiração circular. E aí a mesma coisa. Se você for ateu, entregue ao universo, entregue à natureza, cristão, muçulmano, hindu, não importa. Você vai se conectar àquilo que faz sentido para você. Então você entrega. Qual é a ideia dessa entrega? Se você se preocupa ou não se preocupa, o resultado é o mesmo. O que faz diferença é se você age ou não age. Como que você age? Como que você age? Então você entrega as suas preocupações, mas não é uma entrega boba. Você vai fazer a sua parte. Mas você vai fazer a sua parte de maneira leve. Você entregou suas preocupações, entregue ao universo. E passamos para o Bhaya Kumbhaka, a retenção sem ar.
Você inspira e expira, e aí retém sem ar. Você pode reter contando o tempo, pode fazer uma respiração ritmada. Por exemplo, puxa em 4, solta em 8 e segura sem ar sem 8. Por exemplo, porque a gente não retém com ar. E a ideia é puxar o ar, é puxar a energia, a sabedoria dessa fonte que você se conectou, expira e se funde com essa fonte, e ao reter sem ar, sinta que você está nas mãos do universo. Sabe aquela ideia? A gente não tem controle de quase nada. A gente tem uma ilusão de controle. E um dos grandes desafios é você entregar, mas fazendo a sua parte. Então, quando você faz a sua parte e entrega, minha vida não me pertence, pertence ao universo, pertence à natureza, pertence, aí depende se você é cristão, se você é hindu, se você é ateu, não importa. E aí você vive com leveza. Você faz a sua parte, mas está nas mãos do universo ou nas mãos de Deus, não importa. Fez o seu melhor, deixe que o universo faça parte dele. E na retenção sem ar, é esse momento, é o auge da conexão. Você e o universo, um só.
Então, duas alternativas. Você pode fazer o respiratório ritmado. Puxa 4, segura 8, solta 4, puxa 4, segura 16, solta 8. Ou fazer o Bhastrika, que é o respiratório do ritmo acelerado. E aí, o que você precisa na sua vida hoje? Você precisa desenvolver um projeto? Você precisa resolver alguma dificuldade? E se você não precisar nada, o que seria bom você desenvolver hoje, melhorar hoje? Então, durante o respiratório ritmado ou o Bhastrika, você coloca a energia. Então, eu esse ano estou com autoentrega para mim, autoentrega e gratidão. Então, eu poderia, por exemplo, fazer o Bhastrika e colocar a ideia na autoentrega ou na gratidão, que eu quero ampliar, que eu quero reforçar, que eu quero desenvolver ainda mais. Mas você pode querer resolver um problema de saúde ou melhorar. Ah, minhas costas doem um pouco, quero melhorar. Ah, meu joelho está assim, quero melhorar. Ah, não importa. Então você vai ou pela Bhastrika ou pelo respiratório ritmado. Porque ambos, o Bhastrika aumenta muito a oxigenação e o respiratório ritmado, ele não aumenta muito a oxigenação, mas ele tem essa ideia. Direcionou energia, funciona.
E então, vamos para a meditação. Você pode se concentrar na respiração. Uma boa respiração na meditação é a respiração superficial e suave. Você pode fazer meditação sentado ou deitado. Deitado é mais propenso para a gente dormir. Então, por isso que muita gente recomenda fazer sentado. Mas você pode escolher.
encerre a sua técnica e encerre sua prática. Faça. O interessante do pranayama, vou acender uma luz aqui. O interessante do pranayama é que cada pranayama tem suas funções principais, mas não é universal, que é o que eu estava falando para o Paulo. Às vezes, teoricamente, que pranayama que reduz a ansiedade? Pranayama é relaxado e superficial. Aí você está ansioso, começa a fazer esse pranayama e fica mais ansioso ainda. Não é? Então, o pranayama é muito de experiência. E a mesma pessoa, então, por exemplo, um dia, dependendo como eu estou, eu faço um pranayama, aquele o Chandra pranayama, o pranayama lunar, fico assim. E dependendo do dia, não funciona. Pranayama é uma técnica difícil. Ela tem muitas variáveis, de indivíduo para indivíduo e dentro do mesmo indivíduo, né? Porque não, aí assim a pergunta, Denilson, tô ansioso, fazer respiração profunda. E essa que é a ideia, é individual. Então, para algumas pessoas, tá ansioso, fazer qualquer pranayama aumenta a ansiedade. E para algumas pessoas, faço pranayama melhor. Agora, qual pranayama? Aí depende do seu grau de ansiedade e depende da pessoa. Então, por exemplo, o Bhastrika, teoricamente, é um respiratório para você jogar para fora, né? É uma energia alta, mas uma energia de movimento e coisa. Então, se eu estou ansioso, teoricamente, o Bhastrika não seria bom. Mas para algumas pessoas funciona melhor do que aquela respiração que seria. Por isso, no pranayama é teste. Você faz de um jeito, vê, eu estou muito ansioso. Deixa eu fazer essa respiração bem suave, né? Que teoricamente é a que reduz. Aumentou a minha ansiedade. Deixa eu fazer o Bhastrika. E aí você vai monitorando. Só para a gente. Por isso que ali eu falei, faz um ou faz outro. A Lia está perguntando de a cabeça está acelerada, mas está na hora de dormir. Tem que despertar. Teoricamente, a respiração superficial, esse Swara Pranayama que a gente fez, bem superficial, ele dá descontração profunda e é muito comum a pessoa dormir. Né? Por isso que eu falei, a dificuldade desse pranayama é você manter a consciência. Então, esse é o teórico. E aí você vai testar. Você vai testar, porque às vezes a cabeça acelerada, você faz, beleza, não deu. Às vezes você dá essa outra acelerada, testa esse primeiro, não funcionou, testa o Bhastrika. Não funcionou também. Então, pranayama para você não ajuda. Normalmente, eu gosto quando tá a, a, a cabeça acelerada está na hora de dormir, ajuda muito, muito alongamento, permanências mais longas em alongamento. E para aquelas pessoas que o pranayama funciona, é extraordinário. Pranayama é uma técnica difícil, que você tem que testar para ver o que funciona para você, e com o tempo que funciona para você vai mudando, mas os efeitos são show de bola. Obrigado, viu, Dê? Obrigado você, Beth.